Bom dia, meninos. Sou o professor Malaquias da Fonseca, professor de língua portuguesa da 5ª classe. Espero que os meninos estejam bem lá em casa e é meu desejo também que os meninos prestem devida atenção de formas a compreenderem perfeitamente a aula de hoje. E também apelo aos meninos que cumpram todas as medidas de prevenção à propagação da Covid-19, para que, dentro em breve, estejamos todos cá presentes no colégio, por formas a matarmos as saudades. Bem, meninos, para a aula de hoje, temos como assunto regras básicas de acentuação. Regras básicas de acentuação. Primeiro é bom dizer aos meninos que a falta de acentuação de uma palavra muda significativamente a sua leitura, ou seja, é de uso obrigatório a acentuação quando assim a palavra justifica, ou seja, o uso dos acentos nas palavras não é facultativo, ou seja, não depende dos meninos. Quando a palavra obriga a acentuação, rigorosamente os meninos devem usar. Então ninguém deve dizer, eu não gosto de usar acento, ou esqueci-me, pois que a acentuação é de uso obrigatório. Não podemos falar dos acentos numa palavra sem recordarmos o que nós vimos dia desses em uma de nossas aulas. É importante que os meninos lembrem o que são palavras graves, o que são palavras agudas e o que são palavras esdrúxulas. Quando assim os meninos lembrarem, estarão em condições de entenderem algumas regras básicas de acentuação. Nós queremos lembrar aos meninos, por exemplo, a palavra café. A palavra café lemos com maior intensidade na última sílaba. Assim sendo, a palavra café é uma palavra aguda, não é? Porque a sílaba que lemos com maior intensidade é a última. A palavra sala temos como sílaba tônica a sílaba S, pois que é a sílaba que lemos com maior intensidade de voz. A palavra água temos como acento tônico a antepenúltima sílaba, pois que a divisão silábica da palavra água é feita da seguinte forma: A, G, A. Assim sendo, a sílaba tônica é a antepenúltima, sendo assim uma palavra esdrúxula. É aqui onde devemos partir. Os meninos têm de lembrar isto. As palavras agudas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a última. As palavras graves, a sílaba tônica é a penúltima. As palavras esdrúxulas, a sílaba tônica é a antepenúltima. É importante que os meninos lembrem esse aspecto. Por um lado, o que se deve ter em conta? De forma geral, as palavras graves não são acentuadas. De forma geral, as palavras graves não são acentuadas, já que dissemos que são palavras graves aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Temos, por exemplo, a palavra sozinho, temos como a sílaba tônica a sílaba se, não é? Que, quando a posição é a penúltima sílaba, é a sílaba que lemos com maior intensidade de voz. Sozinho não é acentuada. Parede, parede. Temos aqui a sílaba tônica, também a palavra não é acentuada. Envelope, a sílaba tônica também é a penúltima, a palavra não é acentuada. Aldeia, temos como a sílaba tônica a penúltima sílaba, também a palavra não é acentuada. Não significa dizer, meninos, que todas as palavras graves não são acentuadas. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer que, de forma geral,
As palavras graves são palavras graves. São aquelas palavras cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba. De forma geral, não são acentuadas. Aquelas palavras graves que carecem de acentuação, trataremos numa próxima aula. Então, esperamos que os meninos compreendam. De forma geral, as palavras graves não são acentuadas. Por um lado, por outro lado, todas as palavras esdrúxulas são acentuadas. As palavras esdrúxulas são aquelas palavras que conservam a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Temos a palavra África, África. É acentuada, por quê? Porque temos como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Água, idem. Lâmpada, também. Significa dizer, todas as palavras esdrúxulas em língua portuguesa são acentuadas. O que chega a ser as palavras esdrúxulas são aquelas palavras que têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Obrigatoriamente, todas as palavras esdrúxulas em língua portuguesa são acentuadas. Palavras agudas, elas recebem acentos quando são terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, N e ENS. E as palavras agudas são aquelas palavras que conservam o acento tônico na última sílaba. Todas as palavras agudas, desde que terminam com a letra A, E, O, seguidos ou não de S, N e ENS, obrigatoriamente devem ser acentuadas. A palavra maracujá é uma palavra aguda, termina com a letra A, assim sendo acentuada. Café é uma palavra aguda, termina com a letra E, assim sendo acentuada. Bisavó é uma palavra aguda, termina com a letra O, assim sendo também acentuada. Armazém é uma palavra aguda, termina com o som N, também acentuada. Parabéns é uma palavra aguda, termina com o som ENS, também acentuada, com base à regra que já apresentamos. Recapitulação, meninos. Falamos aqui que, de forma geral, as palavras graves são acentuadas. O que chega a ser palavras graves são aquelas palavras que o acento tônico recai na penúltima sílaba. Lemos com maior intensidade a penúltima sílaba. De forma geral, essas palavras são acentuadas. E falamos também aqui que, em língua portuguesa, todas as palavras esdrúxulas, o que chegam a ser palavras esdrúxulas, são aquelas palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as palavras esdrúxulas em língua portuguesa obrigatoriamente são acentuadas. E falamos também que, em relação às palavras agudas, aquelas palavras que a sílaba tônica é a última, só é acentuada as palavras que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S, N e ENS. Espero que esteja claro para os meninos, espero que os meninos percebam em que situações as palavras obrigatoriamente devem ser acentuadas, para que evitemos cometer erros de várias ordens, acentuarmos incorretamente as palavras ou esquecermos de acentuar, pois que a falta de acento numa palavra afeta significativamente a sua leitura. Por exemplo, a palavra água, sem este acento agudo,
lemos água. Percebem, meninos? Então, a acentuação numa palavra é fundamental. Agora, vamos à nossa tarefa e, com base na explicação que o professor deu, os meninos terão de ser capazes de fazerem lá em casa com a ajuda dos papais. Meninos, com base na aula, os meninos terão de ser capazes de fazer esta tarefa. Primeira pergunta: acentua as seguintes palavras. Atenção, meninos. Propositadamente, ou seja, intencionalmente, o professor deixou de acentuar essas 4 palavras cá. E os meninos terão de acentuá-las corretamente, com base na aula. Está claro? Os meninos terão de acentuar essas 4 palavras que intencionalmente o professor deixou de acentuar. A segunda pergunta: justifica a ausência de acentos nas seguintes palavras. Temos a palavra sala, mesa, caderno e, por último, telefone. Nessas 4 palavras, como os meninos observam, não temos nenhum acento gráfico. Os meninos terão de dizer por que essas 4 palavras não apresentam acentos gráficos. Esperamos então que os meninos façam as atividades, depois enviem para o professor efetuar a devida correção. Bem, meninos, assim foi a nossa aula. Esperamos que os meninos estejam bem, continuem a cuidar de si, pois que vocês são valiosos para o nosso país, e que tenhamos então saúde juntos na luta contra a Covid-19. Bom dia, estamos juntos.